Então, pessoal, vamos iniciar aí essa jornada, uma jornada diferente tanto para mim quanto para vocês, mas a gente vai tentar aí driblar esse momento crítico que estamos passando, não só como população brasileira, mas como uma população mundial, né? Mas vamos juntos, vamos driblar essa crise, vamos fazer a nossa parte. E essa plataforma aqui tem como objetivo aproximar aí o que seria a nossa aula, né? Então eu decidi fazer aulas curtas. A gente vai dividir esse sistema endócrino, né, que seria o segundo assunto principal para nossa no nosso primeiro bloco de aulas. Vou dividir ele em aulas menores, aulas curtas, para que vocês tenham mais facilidade para assistir. Tem vários problemas, né, que estão sendo relatados em relação à internet, etc. E aí eu acho que aulas curtas vai facilitar até para vocês absorverem os conhecimentos, certo? Então, estou disponível para dúvidas, estou disponível para sugestões e vamos embora, vamos entrar aí nessa onda agora do sistema endócrino e qualquer coisa estamos na área. Então, pessoal, o sistema endócrino, como a gente havia comentado em sala anteriormente, junto com o sistema nervoso, ele vai ser o responsável pela homeostasia, que, em linhas gerais, a homeostasia significa equilíbrio, né? Então, diferentes fases da nossa vida, criança, adolescente, na fase adulta, na fase da senescência, né? Temos aí marcantes hormônios que vão marcando, né, todas essas fases. A criança, ela precisa bastante de hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que a gente vai estudar aqui. Na fase da adolescência, os hormônios sexuais são muito marcantes. E na fase adulta, a gente tem aí algumas doenças, né, que podem ser acometidas, doenças hormonais, onde também nós vamos estudar nessa jornada aqui de sistema endócrino. Então, o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução, a pressão arterial, concentrações iônicas, que a gente já estudou também nas aulas, viu como se comportam, né, essas concentrações iônicas, concentrações de íons, tanto no líquido intracelular quanto no líquido extracelular, e outras substâncias do sangue, até mesmo o nosso comportamento pode ser regulado pelo sistema endócrino. Então, pode ser até difícil vocês imaginarem que há 100 anos atrás, as pessoas que eram diagnosticadas com diabetes, por exemplo, que é uma glândula considerada uma glândula mista, porque vai secretar tanto um hormônio endócrino, né, quanto hormônios exócrinos. A parte endócrina do pâncreas aí vai ser composto de dois tipos de células, a célula alfa e a célula beta. A célula alfa vai secretar glucagon. A gente vai ter uma aula específica aí de sistema de pâncreas endócrino. E a célula alfa do pâncreas vai secretar a insulina, que é um dos principais hormônios estudado pela população mundial por conta de uma doença chamada diabetes, que acomete muita gente, causa várias comorbidades, pode levar a cegueira, amputação de membros, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, as pessoas há 100 anos atrás que eram diagnosticadas com diabetes já eram praticamente condenadas à morte depois que iniciavam esses sintomas. E hoje não. Hoje as pessoas vivem normalmente com essa doença porque a gente tem aí a nosso favor a farmacologia, né? A partir de estudos fisiológicos, a gente consegue modificar a ação de receptores, conseguimos até mimetizar a ação de hormônios. Temos não só aí no campo da diabetes, que seria a insulina, né? Temos aí as insulinas subcutâneas de
curta duração, média, longa duração, mas outros hormônios, como por exemplo os contraceptivos, vamos ter hormônios da tireoide que também são comercializados e salvam vidas, certo? Então, esses hormônios têm um papel fundamental na nossa vida e hoje nós avançamos muito no campo da endocrinologia, que é um campo relativamente jovem, porém a gente tem aí muita coisa para descobrir. Então vamos juntos aqui começar do início, né? O que seria um hormônio? O que é um hormônio? Lembra lá de sistema nervoso, que a unidade básica assim para a gente entender sistema nervoso seria o quê? O neurotransmissor, né? De sistema nervoso. Mas aqui, ó, nesse sistema endócrino, a gente vai falar de hormônio. Então, hormônio vai ser uma substância química que pode ser classificada como peptídeo, esteroide ou como uma amina, que a gente vai ver aí que são hormônios que serão derivados de um aminoácido específico chamado tirosina. E também tem outro hormônio, outro exemplo, que vai ser derivado do triptofano ou triptófano. Eu chamo triptofano. Então, os hormônios são secretados na circulação em pequenas quantidades. Então, aqui a gente já falou duas definições muito importantes. Primeiro, a classificação dos hormônios, que eles podem ser peptídeos, esteroides ou aminas. A gente vai destrinchar isso ao decorrer dessa aula. E eles são secretados em pequenas quantidades, certo? E aí, gente, vamos ver na aula de da patologia endócrina, né, que quando um hormônio é secretado em excesso, vai gerar problema. Quando esse hormônio não é secretado, ou ele é secretado em uma quantidade menor do que deveria, também vai gerar problema. Então, os hormônios têm que ser secretados em uma quantidade exata. Então, essas pequenas quantidades que são liberadas são em uma quantidade exata. Tanto é que vocês têm exemplos farmacológicos. Se você for numa farmácia e perguntar quantas opções de levotiroxina existem, vocês vão ficar bastante curiosos, porque aí a gente tem vários tipos de apresentações lá, 75, 88, 100, 50 microgramas. Micro, a gente está falando aqui de 10 a menos 6. Então as pessoas que fazem tratamento para problemas, né, de falta dos hormônios da tireoide, para vocês entenderem quanto faz diferença isso aí, imagine só que corriqueiramente a gente fala de medicamentos na quantidade de miligramas, 10 a menos 3. Mas quando a gente passa para um hormônio que tem uma importantíssima função, que seria os hormônios da tireoide, a gente passa para micrograma. Micro é muita diferença, muito pequeno. A gente divide aí por 1000 a quantidade, né, em relação a miligrama. Então, essa característica desses hormônios serem secretados em pequenas quantidades é bastante marcante para o sistema endócrino. E aí, ó, eles vão ser distribuídos para tecidos-alvo, onde vão produzir respostas biológicas. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem uma célula secretora. Observamos aqui a célula secretora, onde essa célula secretora, né,
pode ser apenas uma célula isolada ou pode fazer parte aí de uma estrutura maior, um tecido que a gente vai chamar de glândula, certo? Então essa célula secretora vai secretar esse hormônio, né? Onde? No líquido extracelular e vai ser absorvido pela corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, ele vai encontrar células alvo. E aí, a partir desse encontro com essas células alvo, pode desencadear respostas biológicas ou até pode levar essas células alvo a secretarem, seja outros hormônios ou algumas enzimas que vão ser fundamentais aí para processos fisiológicos, processos biológicos, tá certo? E aí, esses hormônios, né, como a gente comentou antes, vão ser sintetizados e secretados por essas células endócrinas, certo? Eu tinha comentado o que aqui com vocês? O pâncreas, por exemplo, é uma glândula mista. Ele vai sintetizar aí tanto hormônios para serem liberados no sangue, a função endócrina do pâncreas, mas ele secreta enzimas também no intestino, né? Ali no intestino delgado, o suco pancreático, rico em enzimas digestivas, e aí seria a função exócrina do pâncreas. Então, quando a gente fala de células endócrinas, vão ser aquelas que vão liberar essas substâncias no sangue. Então, aí a gente tem algumas das células endócrinas, dos tecidos, né, dos órgãos endócrinos, onde vamos estudar ao decorrer das aulas as principais glândulas, né, e seus hormônios e suas funções, certo? Então, temos, por exemplo, a hipófise, que pode ser dividida em neuro e adenopófise, a tireoide, as suprarrenais, o próprio rim, né, também vai ser responsável pela liberação de um hormônio, o pâncreas, certo? As gônadas, tanto masculinas quanto femininas, o coração também vai ser responsável por liberar um hormônio, o hipotálamo, que a gente vai ver na próxima aula, essa relação do hipotálamo com a hipófise, que por muito tempo foi considerada a principal glândula endócrina por coordenar a ação de outras glândulas, mas isso é assunto para a aula que vem. E aí, gente, esse arsenal de hormônios, ele vem sendo descoberto com o tempo, mas os hormônios são conhecidos desde a antiguidade. Como eu tinha dito, né, o campo da endocrinologia é recente, assim, particularmente recente, né? Mas a primeira associação entre uma estrutura e uma função endócrina foi uma relação entre os testículos e a sexualidade masculina. Quando um pesquisador fez um experimento, por exemplo, retirando o testículo de galos, e ele percebeu que a sexualidade desses galos, o libido, né, desse galo foi bastante diminuído. E quando ele inseria novamente o testículo no galo, essa libido, essa sexualidade dessa ave voltava. E esse pesquisador percebeu que ele não fez a ligação de nenhum nervo. Então, o que era que estava acontecendo ali? Então, algo que estava sendo liberado no sangue, já que não era via sistema nervoso. Então, depois vieram outras associações, como a associação do pâncreas e do diabetes, com o experimento com cães, por exemplo, que eram retirados
o pâncreas de alguns cães e eles desenvolviam os sintomas, né, do diabetes. Porém, quando eram inseridos secções, né, segmentos desse pâncreas debaixo das suas peles, eles melhoravam esses sintomas. Então, se encontra aí o protótipo do tratamento do diabetes, onde sabemos, né, ou a gente vai saber ao decorrer dessa aula, vocês vão aprender aqui comigo que a insulina é um peptídeo. E um peptídeo, quando ele chega no estômago, ele pode ser degradado. Então, o tratamento de insulina hoje, sua maior parte, existem vários estudos para a inserção, né, conseguir fazer uma insulina oral. Existem alguns pesquisadores que estão bem avançados aí nessa empreitada, mas infelizmente o tratamento com insulina hoje, né, principalmente para diabéticos do tipo 1 ou diabéticos do tipo 2 um pouco avançado, vai ser a partir de insulinoterapia, e essa insulina tem que ser administrada via subcutânea, né, via parenteral. Ele vai infelizmente ter que se furar com a agulha. E aí, gente, a gente vê como é interessante, né, esse início, esses protótipos aí em relação ao embrião dos estudos da endocrinologia. Então, pessoal, dependendo da origem desse hormônio, sendo ele peptídeo, esteroide ou amina, esses hormônios vão ter rotas de síntese diferentes. Por exemplo, o peptídeo proteína, que eu coloquei como exemplo aqui a insulina, se ele é um peptídeo, vocês têm que lembrar daqueles processos de transcrição e tradução. Então, a célula, não é, que vai fazer a liberação aí desse hormônio que está nessa classificação como peptídeo proteína, o que é que ela vai fazer? Ao ser estimulada para liberar esse hormônio, ela vai entrar em um processo de quê? Transcrição de um RNA e a tradução para chegar em um peptídeo barra proteína, certo? As aminas, né, que são esses hormônios que vão ser derivados de aminoácidos, vocês percebem o nome dele? Amina é derivado de um aminoácido. Então, se a gente tirar a palavra ácido, a gente vai ter apenas a amina. Então, um aminoácido que passa por um processo de descarboxilação, ele se torna uma amina. Um aminoácido que perde o grupamento ácido vai se tornar uma amina, certo? E nesse grupo de aminas, podemos citar o exemplo da adrenalina, que é uma amina que vai ser derivada aí desse aminoácido chamado tirosina. A gente também tem, importantíssimo aqui, os hormônios da tireoide, que também vão ser derivados da tirosina, certo? E a gente também vai ter aqui os hormônios esteroides, como exemplo aí a testosterona, né? Onde eles vão ser derivados do colesterol. Vamos ver aí mais na frente. E assim, gente, destacando já aqui algumas características importantes, né, em relação a esses hormônios, vamos ter o seguinte, ó. Olha a estrutura química da tirosina, por exemplo, e olha a estrutura química da testosterona. A testosterona, a gente tem uma grande estrutura de hidrocarboneto, que vai lembrar o quê? Quando a gente fala de célula, a gente tem, ó, na estrutura da membrana plasmática, aquela cabeça polar que vai ser composta, de grupamentos fosfato, e a gente vai ter uma cauda hidrofóbica.
hidrofóbica, composta aí de hidrocarbonetos. Então, como vocês devem ter visto lá na química orgânica a questão de solubilidade em solventes orgânicos, aí a gente vai ter o quê? Que a testosterona ela vai ter essa facilidade, né, de se solubilizar, de ter uma interação com essa parte hidrofóbica da membrana plasmática. Então ela não tem problema algum de passar pela membrana plasmática. Mas outras moléculas têm, como por exemplo, esses aminoácidos, para que eles entrem na célula, eles vão ter que entrar por alguma proteína carreadora, porque eles não vão conseguir passar por essa parte hidrofóbica. Porém, a testosterona ela passa numa boa, certo? A testosterona e o colesterol, né, que vai ser o precursor da testosterona. Então isso é uma característica importantíssima para a gente entender aí alguns processos mais na frente. A característica química desses hormônios. Então assim, gente, para fazer associações aí, a maioria dos hormônios vão ser peptídeo e proteína. Então como hormônios assim característicos das aminas, a gente vai ter aí as catecolaminas, dopamina, norepinefrina e epinefrina, ou adrenalina, né, e noradrenalina. Hormônios esteroides, vamos ter aí os progestágenos, estrógenos, certo? Que a gente vai ver mais na frente. E a esmagadora maioria vão ser aí da categoria dos peptídeo e proteína. Então, vamos aqui ver nessa tabela algumas diferenças e semelhanças entre os tipos de hormônio que a gente vem estudando. Então, os hormônios peptídeos e os derivados da tirosina têm uma característica de ter essa síntese prévia, né? Mas por quê? Vamos imaginar por quê, né? Vamos entender, na verdade, o porquê. Eles são hormônios que têm uma característica química hidrofílica. Porque o derivado de peptídeo e os derivados da tirosina têm, né, uma característica básica de aminoácidos que são estruturas hidrossolúveis, certo? Então, por eles terem essa característica hidrossolúvel, eles podem ser armazenados dentro de vesículas que vão ter no seu interior o que, pessoal? Líquido intracelular, né? Água hidrossolúvel, beleza? Já os hormônios esteroides não, eles são sintetizados a partir de precursores de acordo com a demanda. Então, apenas quando tem demanda que esses hormônios esteroides vão ser sintetizados. A liberação da célula secretora, exocitose e exocitose nas catecolaminas, né? Então tem o hormônios peptídeos e catecolaminas. Vocês vão observar que eles sempre vão ter, né? Mas a maioria aí das comparações vão ter as mesmas características, certo? Então por que exocitose? Porque ele está guardadinho lá dentro de uma vesícula. Já os hormônios esteroides e os hormônios da tireoide vão ser exocitados por difusão simples. Por quê? Característica química hidrofóbica, certo? A gente vai estudar uma aula apenas dos hormônios da tireoide e a gente vai ver algumas particularidades deles, beleza? Então, ó, como é o transporte no sangue, né? Já que a gente está falando de hormônios, né? Então a gente está falando de substâncias que são carreadas no sangue. Então, os peptídeos e as catecolaminas dissolvidos no plasma e os hormônios esteroides e hormônios da tireoide são ligados a proteínas carreadoras. Aí tem o tempo de meia-vida, onde permanecem as mesmas características para peptídeos e catecolaminas, uma característica curta e longa para os outros dois. Então, para que esses hormônios hajam, eles vão ter, pessoal, que obrigatoriamente se ligar a receptores, certo? E aí todos os hormônios agem se ligando a receptores nas células.
essas células-alvo aí que vão iniciar respostas bioquímicas. A resposta desse tecido em relação à ligação do hormônio depende do receptor da célula. Então, essa resposta, quando o hormônio se liga, ela pode ser excitatória ou inibitória. E também das vias de transdução de sinal. Então, o receptor aí para hormônios peptídeos e para as catecolaminas estão na membrana. Porém, em relação a hormônios esteroides e hormônios da tireoide, eles vão estar aí citoplasma, núcleo. Porém, a gente vai ver, quando a gente estudar os hormônios esteroides, que existe uma exceção para hormônios que vão ser ligados na membrana. E aí, a resposta à ligação do ligante e do receptor, a partir do momento que um hormônio se liga na membrana, ele vai desencadear a resposta de segundo mensageiro, hormônios peptídeos e catecolaminas. Porém, hormônios esteroides, vamos ver em slides mais na frente, que ele vai fazer a ativação de genes para transcrição e tradução. Veja que interessante, né? É um mecanismo totalmente diferente um do outro e a gente vai ver os dois aí em slides mais para frente. A resposta geral, vamos ser, por exemplo, em hormônios peptídeos e nas catecolaminas, modificação de proteínas, indução da síntese de novas proteínas, né? De uma maneira geral, os hormônios esteroides e da tireoide também vão fazer isso. Por quê? Porque eles têm essa função de modificar o nosso metabolismo. Então, eles querem que essas células excretem enzimas, eles querem que essas células produzam mais energia, querem que elas quebrem outras moléculas para a liberação de glicose, por exemplo. Então, aí eles vão ter funções bastante parecidas, né? E embaixo alguns exemplos onde a gente já vinha citando. Então, pessoal, esse slide não é nada mais do que você já sabe como seria a síntese, empacotamento e liberação desses hormônios peptídeos, que nada difere da síntese de proteínas, né? Então, a gente vai ter aí um RNA mensageiro que vai fazer a sua tradução em uma proteína que pode ser chamada aí de um pré-hormônio, e esse hormônio vai fazer passar pelo retículo endoplasmático, que vai ser empacotado e liberado pelo complexo de Golgi, tá certo? Então vocês observam o seguinte: esse hormônio ele sai dentro de uma vesícula, porque o interior da vesícula e o exterior aí, ou seja, o líquido intracelular, né? O espaço do citoplasma de uma forma geral, né? O citosol e o interior da membrana, né? Dessa vesícula secretora, são espaços extremamente aquosos. Então, esses hormônios, pelo fato de serem hidrofílicos, estão aí tranquilamente carreados dentro dessa vesícula secretora e são, né, secretados a partir de uma exocitose, como a gente tinha visto anteriormente. E no passo 5 aí, ó, após liberados no líquido extracelular, eles podem ser absorvidos aí por vasos e aí vão, no passo 6, caminhar aí nesse sangue, tá certo? Então, aqui um resuminho do que a gente viu no slide anterior. Esses hormônios vão ser sintetizados pelas células, vão ser liberados no líquido extracelular e vão entrar na corrente sanguínea. Aí, ao atingirem o tecido-alvo, irão interagir com receptores de membrana, visto que eles não vão ser capazes de atravessar essa membrana. Então, nessa figura aí do lado, ó, que a gente está vendo aí, o que é que vai acontecer? A gente tem aí o hormônio peptídeo, né? Que é esse hormônio aí representado pela letra H. Ele vai se ligar aí ao receptor de membrana, porque ele não vai entrar na célula, certo? Por que ele não vai entrar na célula? Porque ele é hidrofílico. Então aí a membrana ela vai ter o quê?
uma característica hidrofóbica. Na verdade, a membrana é o que? Ela é anfipática, né? Anfifílica. Ela tem uma característica polar nos seus polos, né? E uma característica bastante hidrofóbica no seu interior, né? Nessa parte interna, né? Nas caudas, onde moléculas que são polares não conseguem atravessar a membrana. Então, o que é que vai acontecer? O hormônio vai se ligar no receptor de membrana, onde vai desencadear uma resposta biológica, seja ela através de segundo mensageiro ou abrindo canais iônicos, certo? Aí do lado onde tem esse H ligado a um receptor que tem esse TK, a gente está vendo aí um tipo de hormônio que vai se ligar a uma proteína chamada tirosina quinase, que ela já desencadeia umas fosforilações aí, que no final das contas vai ter o mesmo objetivo da que a gente já conhece, que são esses outros receptores acoplados à proteína G, certo? Então, o que é que vai acontecer aí? Em linhas gerais, o hormônio vai vir pela corrente sanguínea e quando chegar na célula-alvo, no tecido-alvo, vai se ligar a receptores de membrana, onde esses receptores vão desencadear respostas através de um sistema de segundo mensageiro, gerando, né, fosforilação de proteínas e uma resposta celular. Então, essa ligação desses receptores vai gerar, ao final das contas, uma resposta biológica, seja ela excitatória ou inibitória. Então, em relação aos hormônios esteroides, a gente vai ter aí que algumas glândulas, né, vão fazer a liberação desses hormônios. Então, esses hormônios aí vão ser derivados do colesterol, que é essa estrutura que está sendo mostrada aí no canto superior direito da tela de vocês. Então, o córtex da glândula suprarrenal, né, a gente comentou isso em sala. Esses órgãos aí podem ser divididos em medula, que é a parte interior, e córtex, que seria essa parte de borda, vão liberar hormônios que são derivados do colesterol, certo? Como exemplo, a aldosterona, beleza? Que nós vamos estudar mais na frente, quando a gente for ver sistema renal. As gônadas também vão liberar aí seus progestágenos e estrógenos. Vamos ter uma aula específica de sistema reprodutor, certo? E a placenta, que é um órgão específico da gestação, também tem aí a função de liberar hormônios e esteroides. Beleza, pessoal? Então aí nós temos 3 grandes exemplos, certo? De órgãos que vão fazer liberação de hormônios e esteroides. Então, de uma maneira geral, esses órgãos esteroides, a gente viu em alguns slides anteriores que eles não têm uma síntese prévia. Eles vão ter que ser aí, sintetizados por demanda, não é? Então, a partir do momento que esses hormônios esteroides são sintetizados por demanda, eles vão sendo liberados nesses vasos sanguíneos, né? Porque eles são o quê? Hormônios endócrinos. Então, quando eles chegam na célula, como é que ele age? Como agem esses receptores, esses hormônios, na verdade, esteroides? Eles podem se ligar a receptores na superfície da célula, que vão gerar, como está colocado aí, uma resposta mais rápida, ou para um mecanismo mais clássico, eles podem gerar uma resposta se ligando com receptores que vão estar no citoplasma, que a gente pode ver aí em 2, ou no núcleo, onde a gente pode ver aí em 3. Mas o objetivo é o mesmo, gerar o quê? Transcrição, né? Produção de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai fazer o quê, minha gente? O que é que ele vai fazer? Ser traduzido em proteína, e essa proteína vai ter uma função biológica
tá certo? Então, o que é que o hormônio esteroide quer, ao final das contas? Ele quer entrar lá no núcleo dessa célula e colocar esse DNA para gerar. Ele quer que esse DNA faça uma transcrição de um RNA e o RNA vá lá, né, nesses retículos endoplasmáticos, né, nesses ribossomos, para que eles sintetizem uma proteína, glicoproteínas, certo? Que vão desempenhar funções biológicas dentro das células, beleza, pessoal? Ou até podem ser ter funções em outras células, mas aí a gente vai discutir isso na aula específica de hormônios esteroides. E por fim, e não menos importante, chegamos nas aminas. Essas estruturas do canto inferior direito vocês já viram comigo, né, nas aulas de sistema nervoso, onde a gente falou um pouco sobre dopamina, né? Eu falei que vocês iam aprofundar esses conhecimentos sobre dopamina em aulas posteriores, nas aulas de farmacologia, né? Porém, norepinefrina e epinefrina nós falamos bastante nas aulas de sistema nervoso autônomo. Então, professor, como é isso, professor? Eles agem como neurotransmissores e também como hormônios? Sim, porque neurotransmissor, quando é que ele está agindo como neurotransmissor? Quando ele está sendo liberado pelo neurônio e interagindo com outro neurônio. Mas quando é que ele age como hormônio? Quando ele é liberado na corrente sanguínea e aí ele vai procurar o seu tecido-alvo a partir da corrente sanguínea, certo? E aí, gente, eu queria destacar com vocês embaixo, olha para a estrutura da dopamina, por exemplo, vocês estão vendo aí só o grupamento amino, né? Olhando para cima lá, para a tirosina, vocês observam que grupamento amino e esse grupamento ácido, que está bem perto do nome tirosina. Então esse grupamento ácido é perdido, por isso que elas são chamadas de aminas, porque elas perderam esse grupamento ácido. E por outro lado aqui, ó, esses hormônios que vão desempenhar uma função importante na tireoide, né? Vocês estão observando aí que eles vão ter na sua estrutura a molécula de iodo, que vai ser fundamental para a ação dessas moléculas nessa função aí da tireoide, certo? Então, gente, ao decorrer das aulas que vem, né, ainda aulas que a gente vai aprofundar esse conhecimento sobre os hormônios, a gente vai procurar entender, né, mais um pouco essas relações. A gente destrinchou aqui só o que seria, na verdade nem destrinchou, né? A gente citou, a gente vai aprofundar esses conhecimentos mais onde? Estudando em casa, a partir dos exercícios que também vão ser enviados, né? E aí, o objetivo da aula de hoje era falar um pouco do que seria o sistema endócrino, o que seria esse sistema, como ele funciona, o que seria um hormônio, como o hormônio age, quais são as características desses hormônios, né? A classificação desses hormônios, como cada hormônio na sua classificação diferente vai agir, certo? E a partir de agora a gente vai estudar mais na frente características desses hormônios, falar de cada hormônio, o que cada hormônio tem de importante, o que é que ele vai exercer de função nas células. Então, gente, eu espero ver vocês empenhados. Eu sei que assim é um pouco difícil uma aula por videoconferência, né? Eu não estou aparecendo, então assim de certa forma fica menos dinâmico do que uma aula presencial, mas eu acredito em vocês, acredito no potencial de vocês. Vocês são uma turma esforçada, uma turma onde a gente vê um grande potencial,
certo? E eu acredito que dessa turma irão sair grandes colegas, não é? Eu, como farmacêutico, tenho muito cuidado nessa questão, porque vocês vão amanhã ser os meus colegas de profissão, certo? Então, eu conto com vocês. Peguem o livro, as indicações que eu fiz em sala, os exercícios que serão enviados, certo? As discussões que a gente vai fazer, seja elas por live no Instagram, seja elas por fórum, mas vamos estar aí disponíveis. Podem mandar e-mail, né? Meu e-mail está aí para que vocês possam tirar suas dúvidas, enviar sugestões, beleza? Então, assim, foi a primeira vez que eu gravei uma aula nesse estilo. A gente sempre está disponível, aberto a críticas, né? Críticas construtivas para melhorar cada dia, né? Então, vocês podem aí dar o retorno, dar o feedback de como foi. Eu me estendi um pouco, confesso, eu não achei que o vídeo ia ficar um pouquinho estendido, né? Como foi, a gente passou dos 40 minutos. Minha ideia era fazer um vídeo bem mais curto, mas aí a gente vai falando, vai se empolgando. Eu gosto muito de contextualizar, porque eu acho que a partir da contextualização é que a gente vai fixando mais esses conteúdos, certo? Então, conto com vocês, estamos juntos e até a próxima aula, pessoal. Abraço, se cuidem e a gente vai se ver muito ainda por aqui.